Senador, o senhor é líder do governo no Congresso, e isso envolve as duas casas. Eu que o conheço já há algum tempo, sei que o senhor foi deputado também, agora senador. Mas, como o senhor mesmo disse, às vezes falta um pouco de temperatura no Senado, pelo menos essa é a impressão que as pessoas, que os cidadãos têm. Eu perguntaria para o senhor o seguinte: o que de fato, qual projeto, qual agenda, qual pauta pode decolar a partir do Senado nesse momento aí de pandemia, de problemas econômicos? Rodrigo, o Senado tem trabalhado muito forte durante a pandemia, sustentando importantes pautas, principalmente as mais emergenciais. Vejo o Senado como protagonista da PEC emergencial, da reforma tributária, e a Câmara com a característica de aprovação da reforma administrativa e de mais algumas reformas, principalmente no tocante a privatizações do governo. Então, eu acho que as duas casas dividem bem o papel de aprovação de reformas que, diga-se de passagem, há uma crítica muito forte ao governo com relação à agenda, mas é importante dizer que se há dificuldade na aprovação das pautas nesses 2 anos do governo Bolsonaro, esse governo conseguiu tirar da fila de 30 anos a reforma da Previdência e uma proposta de divisão de recursos com municípios e estados que veio através da cessão onerosa e de tantas outras iniciativas, como a lei do saneamento, que já está surtindo efeito com relação a investimentos na área de saneamento. Então, assim, é difícil, mas o governo tem procurado fazer um papel melhor do que os governos anteriores e ainda precisando de muito ajuste. Mas eu costumo dizer que essa diferença de temperamento, a gente brinca muito dizendo a questão gourmet. Na Câmara é frito, no Senado é assado. Então, são casas diferentes, de ritmos diferentes. Constantino. Senador, bom dia. O presidente eleito, Rodrigo Pacheco, ainda em campanha, ele disse que ia trabalhar para não furar o teto, né? Mas que isso não podia ser descartado em último caso, foram as palavras dele. O Brasil está olhando assustado, os investidores no mercado, por exemplo, para a situação fiscal no país, ainda mais depois de uma pandemia que... concordo com o senhor, a reforma previdenciária foi muito importante, imagina se não tivesse aprovado ela, mas que a economia de uma década foi embora em 1 ano, né? Então, a pergunta que eu lhe faço é, a população, os investidores, o mercado em geral, podem ficar tranquilos em relação a esse teto, ao simbolismo de respeitar esse teto e a âncora fiscal no país hoje? Constantino, podem, porque o ministro Paulo Guedes tem deixado muito claro a necessidade, ainda que num curto e médio espaço de tempo, da manutenção do teto e o fortalecimento da credibilidade que o país precisa com relação à pauta econômica. Eu tenho certeza absoluta que isso pesar no que a Câmara e o Senado irão votar nos próximos meses. Até apareceu aí o ministro Paulo Guedes. Eu tenho certeza absoluta que nós teremos aí uma responsabilidade com relação a isso. Mas eu queria também chamar a atenção, Constantino, para dizer que o trabalho de perder o exercício de equilíbrio fiscal que nós conquistamos, em parte com a reforma da Previdência e com a série de medidas de contenção de despesa que o governo Bolsonaro tomou, isso aconteceu no mundo inteiro. Então, a gente vai chegar um momento em que a luta política no Brasil vai diminuir de temperatura e as pessoas terão condição de ver exatamente o que está acontecendo no mundo. Não só na área econômica, como na área social e também na área da saúde, onde nós temos o mundo inteiro em pane, dificuldades de compreender as mortes agora recentemente na Alemanha, na Inglaterra, e saber que isso tudo pegou a todos nós de surpresa e que o governo, em vários segmentos, acabou até se saindo melhor do que o esperado. Então, tudo é um ajuste permanente, o debate democrático precisa prevalecer e, principalmente, o entendimento que essas pautas não são pautas
só do governo Bolsonaro, não são pautas de centro-direita, de centro-esquerda, são pautas estruturantes que vão fazer falta a qualquer governo que o país tiver nos próximos 20, 30 anos. Senador, o deputado Ricardo Barros, uma pergunta que o Silvio Navarro fez a ele, perguntou qual era a base governista na Câmara. E ele deu um número alto, 380 votos. Ele diz que o governo Bolsonaro tem 380 votos na Câmara. Dos 81 senadores, só tem também como cravar mais ou menos qual é a base do governo no Senado? Lacombe e Silvio, queria responder essa pergunta com o que a gente tem exercitado. O deputado líder, o ministro Ricardo Barros, é um especialista em números. Eu já costumo dizer que depende muito da matéria, depende muito da temperatura e depende muito da grande pergunta que venho fazendo desde o início do mandato de senador. Quando me perguntam o tamanho da base do governo, eu respondo dizendo o seguinte: a hora que me explicarem qual é o tamanho da base da oposição, dá para calcular. Por enquanto, está tudo muito misturado nas casas. Dependendo do tema, o governo tem atingido, pelo menos nas sessões do Congresso, votações históricas, né, com números muito fortes. Então, ontem mesmo nós tivemos uma demonstração disso. A eleição do deputado Arthur Lira foi uma eleição com 302 votos, numa votação tão alta que só foi vista de maneira contrária na eleição que teve o ex-presidente Eduardo Cunha contra o governo. Então, eu acho que essa base da informação, boa parte da pauta, estranha isso, mas boa parte da pauta do presidente Bolsonaro fala direto a propostas que eram vinculadas também à esquerda. Então, eu vejo assim, de maneira diferente, eu vejo o presidente Jair Bolsonaro como um brasileiro simples que conseguiu se impor num processo de poder e que ainda vai melhorar bastante o seu governo e ainda vai surpreender bastante, eu tenho certeza disso. Senador, vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz ao deputado Ricardo Barros. O senhor usou algumas expressões ali, formação de base aliada, processo de poder, e eu acho que isso também implica na distribuição de cargos, né? A gente viu claramente a distribuição de verbas aí para conseguir eleger os presidentes da Câmara e do Senado. Tem uma distribuição de cargos, tem uma reforma ministerial que deve acontecer à frente, talvez não exatamente agora e talvez de forma mais espaçada e a conta-gotas. Eu queria saber que cargos, que ministérios, que pastas o senhor vê que o Centrão poderia eventualmente contribuir. Eu não falo nem de ocupar, porque aí tem essa coisa de loteamento, não é questão disso, mas com que o Centrão poderia contribuir no governo Bolsonaro? Que ministérios, que áreas, saúde, educação, relações exteriores, como o Centrão, a política, melhor dizendo, a política profissional pode contribuir em que pastas? Amanda, eu posso dizer que no governo do presidente Bolsonaro, primeiro, uma economia de cargos que é histórica, né? O número de ministérios vem se mantendo desde o início, mesmo com pressões políticas, e vejo também na composição do seu governo desempenho muito bom de ministros que já são da política há bastante tempo. Então, eu acredito que o presidente, em matéria de reforma, vai conduzir de acordo com a necessidade, sem os exageros vistos em outros governos. Não vejo muita mudança nesse primeiro momento, até porque, se nós formos calcular o que virá no calendário eleitoral, daqui a 14 a 16 meses, nós teremos uma mudança ministerial obrigatória, porque teremos alguns ministros que voltam para as disputas políticas e outros que vão se lançar na política. O importante é dizer que nessa matéria, em que pese os vários momentos de debate sobre ocupação de cargos, o presidente Bolsonaro tem sido muito prudente, embora alguns noticiários propaguem exatamente o contrário, mas é só fazer as contas para saber que os ministérios continuam com o mesmo tamanho, ele não tem recriado ministérios, mesmo sabendo que um ajuste ou outro é preciso ser feito com relação à função de ministérios que acumularam muitos cargos. Senador, uma das atribuições do presidente do Senado, presidente do Congresso, é pautar eventuais pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pelo que o senhor conhece do Rodrigo Pacheco, o senhor acha que ele teria coragem de um dia tomar uma atitude como essa, ou ele agiria como os seus antecessores? E também aproveito para perguntar se o senhor acredita que um dia o Brasil acompanhará um processo de impeachment de um ministro do Supremo.
Silvio, eu sonho com um dia que o impeachment seja tratado como bomba atômica. Você tem para não usar, porque nós temos o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, há a própria lei que rege o comportamento do Poder Judiciário, assim como existe também os órgãos de controle do Ministério Público, do Parlamento e do Poder Executivo, que é o Poder Legislativo. Então, eu não vejo o presidente Rodrigo Pacheco com nenhuma ação assodada nesse sentido, até porque ele é um especialista, constitucionalista, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde fez um grande trabalho, é ligado à direção nacional da OAB há vários anos, foi conselheiro federal. Então, eu entendo que nessa matéria, toda demanda que ocorrer vai ser bem clara, bem objetiva na voz do presidente Rodrigo Pacheco. Vejo uma certa tranquilidade sobre a responsabilidade. É evidente que existe um instrumento, mas eu tenho certeza que isso tem que ser em último caso. Eu tenho certeza que não é esse o ambiente que o senador Rodrigo Pacheco vai fomentar. Senador, eu passaria a palavra ao Rodrigo Constantino, mas nós temos apenas mais 1 minuto. Então eu pergunto ao senhor, primeiros passos a partir de agora no Congresso, Câmara e Senado. Amanhã, receber a mensagem do presidente Bolsonaro, que vai ao Congresso, me parece que vai ao Congresso para a primeira sessão. Na semana que vem, dar à população brasileira o orçamento de 2021, foi votado em 2020, e continuar dando apoio para que a sociedade consiga sair dessa tragédia que foi a pandemia e as suas consequências. No mais, usar muito band-aid, metiolate, curar as feridas e tocar o parlamento com cidadania, com democracia e com respeito às divergências, mas tocando um projeto de um governo que foi eleito por 57 milhões de brasileiros.